Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite, participar desse curso, e de antemão dar os parabéns ao Valdir, toda a equipe. E, bem, para quem não me conhece, eu sou aqui de Teresina, no Piauí, sou biólogo, sou professor visitante do programa de pós-graduação em ciência farmacêutica da Universidade Federal do Piauí e sou coordenador técnico do Centro de Inteligência em Agravos Tropicais da Emergência e Negligenciados, que é um núcleo de pesquisa e de um esforço aqui de pesquisadores do Piauí para a criação de um centro que atenda a essas necessidades. O Valdir falou comigo e eu tenho doutorado em biotecnologia, mas trabalho com leishmanias. E o Valdir me chamou e falou: quer falar sobre tema ligado ao Covid no curso? Topei e aqui estamos. Sem mais demoras, porque está todo mundo com fome, vamos aqui falar sobre proteômica de SARS-CoV-2 para o estudo de vacina. Então, como devido à heterogeneidade da turma, a gente optou por falar um pouco sobre o que é proteômica, no contexto geral, para explicar a importância dessa ferramenta e a sua utilização atualmente. Então, com o avanço das ferramentas de estudo de bioquímica e bioquímica de proteínas, principalmente, que é bem anterior ao estudo do DNA, surgiram estratégias desde a obtenção de proteínas, a processo de separação e também de análise. A proteômica ganhou notoriedade a partir dos anos 60, 70 e cresceu rapidamente com o aumento da tecnologia. E hoje nós temos várias metodologias de extração de proteínas, que são as etapas iniciais, separação dessas proteínas e também sua análise. Então, a proteômica não é nada mais do que um conjunto de informações obtidas, uma fotografia do conjunto de proteínas obtidas naquele determinado momento ou condição, obtidos a partir de ferramentas analíticas. Então, a primeira etapa da análise proteômica é a obtenção de extrato proteico. Para essa obtenção, é diferente, por exemplo, de trabalhar com DNA ou RNA. No DNA e RNA, você usa geralmente kits de extração, ou seja, kits orgânicos, kits de colunas em sílica. Então, é relativamente fácil e simples trabalhar com ácidos nucleicos. Já com proteínas, a história muda. Os aminoácidos têm propriedades fisicoquímicas distintas e você vai precisar de ferramentas analíticas para poder separar os grupos de proteínas com as propriedades fisicoquímicas do seu interesse. Existem proteínas de membranas, proteínas solúveis, hidrofílicas, hidrofóbicas, polares, apolares, né? E você vai usar geralmente sais, né? Ou compostos, substâncias orgânicas, solventes e adjuvantes, que vão te ajudar a abrir essas moléculas que estão ligadas através de diversos tipos de ligações, seja ligações de hidrogênio, força de Van der Waals, presença de grupos XO, etc. E aí você vai precisar de diversos tipos de estratégia para poder obter um extrato proteico de qualidade para etapas posteriores de análise proteômica. Mas hoje já existem várias estratégias, vários protocolos que
que vão suavizar um pouco o trabalho de quem quer usar as ferramentas proteômicas. Já para a separação, existem métodos consolidados de separação de proteínas, que são géis bidimensionais, que são usados para separar esses extratos, seja por focalizações elétricas ou eletroforese, né, chamados géis bidimensionais. Vocês estão vendo uma fotozinha do gel, ou os diferentes tipos de métodos cromatográficos, que usam colunas cromatográficas, que trabalham com diversos tipos de características físico-químicas, sejam troca iônica, troca catiônica, afinidade, uso de anticorpos, fase reversa. Então, há a possibilidade de usar diversos tipos de gradientes com solventes mais variados possíveis, onde você vai isolar grupos proteicos com características particulares e, assim, isso vai permitir a análise mais detalhada desses conjuntos de proteínas. E o que torna esse conjunto já adquirido importante é você chegar a um grau de pureza ou um grau de qualidade desse extrato proteico que permita o uso nos analisadores de massa. Hoje, vários analisadores de massa recebem denominações graças aos seus tipos de fontes de ionização, basicamente, que são analisadores de massa com fontes de ionização por matriz de dissociação e ionização assistida por laser, né, que é o MALD, conhecido, ou o ESE, que é a ionização por eletrospray, spray de elétrons. Então, essas duas fontes de ionização são as mais comuns, são usadas, e que batizam vários tipos de máquinas que estão disponíveis no mercado. Mas são os dois métodos de ionização mais utilizados em proteômica. E os analisadores de massa, eles apresentam características, hoje, cada vez mais híbridas, que permitem seu nome de batismo, né? Que, no caso, MALD-TOF ou MALD-TOF-TOF, graças ao tipo de analisadores de massa que eles têm, que são, por exemplo, do MALD-TOF, que é o Time of Flight, que é o tempo de voo, que permite que você use uma equação derivada da energia cinética para calcular o tempo que uma molécula percorre em um tubo de vácuo até chegar no analisador de massa. E existem filtros, né, que são barreiras campos eletromagnéticos, como os quadrupolos, hexapolos, ou campos orbitais, como o caso dos orbitraps, que permitem a separação orientada computacionalmente, que vão organizando as voltagens nesses campos e fazem a separação, a triagem de massas pelo tamanho e pela carga. Aqui um exemplo de duas máquinas, né? O Civo GS QTOF, que é um quadrupolo acoplado a um tempo de voo. São dois tipos de analisadores de massa. É um equipamento híbrido ligado a um cromatógrafo para quantificação, purificação e separação de proteínas com sistema retrofit. E esse é um Ultraflex, que é um MALD-TOF-TOF, que é um equipamento usado para identificação de seja moléculas de baixo peso ou de alto peso molecular. O resultado de tudo isso é um espectro de massa, onde você vai ter um eixo a abundância relativa em termos de intensidade desses íons e a sua distribuição ao longo do eixo X, mostrando uma relação de massa pela carga que ele adquire no processo de ionização. Geralmente eles recebem uma carga, um próton, um H+, e com isso eles são visualizados nos analisadores através desses espectros, que a gente chama de espectros de massa. Esse, em particular, é o espectro de peptídeo e seus fragmentos desse peptídeo,
formando íons diferentes que são detectados, identificados pela massa molecular. O output gerado por essas máquinas são dados que podem ser de um único espectro a um conjunto enorme de dados, de espectros, de massa. E existem várias ferramentas hoje no mercado que possibilitam a análise desses espectros e também a identificação e quantificação de proteínas, seja por diversos tipos de estratégias, seja shotgun proteômico, seja peptide mass fingerprint, que é a identificação dos peptídeos pós digestão com uma enzima conhecida, como por exemplo a tripsina, que é muito utilizada nessa estratégia. E aí você fragmenta e depois reconstitui o conjunto proteico a partir do conhecimento que você tem das regiões de clivagem desses peptídeos. A maior parte dessas ferramentas aqui tem um custo, mas existem ferramentas open source que estão disponíveis em muitas plataformas, como a Expanse, a OpenS, a Uniprot, a MBL, que permitem que você compartilhe dados e também te dão opções de análise. Entrando na proteômica de SARS-CoV, como já foi bem explicado em aulas no começo do professor Antônio, na sua brilhante aula, existem um conjunto de proteínas que são produzidas por esse vírus, e esse conjunto todo de proteínas, hoje, ele está disponível em diversos bancos de dados, de informações de proteínas. Inclusive, esse banco está à mostra aqui para vocês. Várias dessas proteínas já, inclusive, têm modelos prontos com sua sequência de aminoácidos, o que nos permite fazer uma análise proteômica sem a necessidade direta de investimento em máquina. Mas esse investimento é importante desse vírus no seu processo, obviamente, e a relação em termos de produção ou expressão diferencial dessas mesmas proteínas. Aqui há um demonstrativo ligado ao genoma total e todas as proteínas que são produzidas por esse vírus. Eu trouxe para vocês um artigo que ele fala sobre o uso de proteômica. Esse artigo é bem recente, foi publicado agora em maio. O uso de ferramenta proteômica para revelar alvos terapêuticos. Ele busca mais alvos terapêuticos do que propriamente vacinas, mas evidencia a importância de algumas proteínas do vírus que podem ser utilizadas como modelo de vacina. Esse é o grupo da Alemanha, de Frankfurt, e eles utilizaram essa técnica proteômica chamada SILAC, que é uma marcação isotópica estável para aminoácidos em cultivo celular. Como se dá essa marcação? Alguns aminoácidos são marcados e essa marcação ela não interfere no cultivo e nem no processo de infecção, nem no crescimento celular. O que torna interessante essa técnica é que quando esse marcador isotópico é colocado, ele torna a massa dessa determinada proteína, em onde o aminoácido é incorporado, diferenciada, o que permite sua identificação posterior. Em um processo inicial, você tem um controle, geralmente uma cultura de célula sem vírus, por exemplo, que é o caso da amostra que esse grupo utilizou, e amostras de cultura com vírus, que posteriormente foram separadas, digeridas e analisadas em espectrometria de massa. E,
obviamente, comparados os grupos para ver a presença, a quantidade e as variações presentes nessas proteínas. É uma ferramenta muito útil para a identificação de modificações pós-traducionais e também para análise de tradução, que a gente chama de, hoje em dia a gente chama de tradutoma, né? Que é a análise do RNA transportador e o impacto desse aumento dessa produção de RNA transportador na produção de determinadas proteínas. Então, essa equipe primeiro ela fez a replicação do SARS-CoV em células humanas, usando células de carcinoma de cólon, celular humano. Essas células já tinham sido utilizadas para o SARS-CoV-1, da influenza, e são células humanas, chamadas CAP2, que têm boa aplicabilidade e podem ser utilizadas, tem licença para uso nesse tipo de experimento. E eles colocaram as mesmas células como controle sem a infecção pelo vírus e mediram em 24 horas, através de PCR quantitativo, a carga viral, acompanhando o crescimento. E eles fizeram um cálculo de multiplicador de infecção igual a 1, que corresponde a uma taxa de infecção de 63,2%, o que caracterizava, eles evidenciaram ciclos completos de infecção nessas células, e aí atestaram que há um crescimento realmente do processo de infecção nessas células pelo vírus da SARS-CoV-2. Uma segunda etapa, eles avaliaram a relação entre 2 e 24 horas da produção de proteínas das células humanas versus a produção de proteínas virais. Encontraram 5 proteínas virais com alta taxa de tradução e correlacionaram com cerca de 2.715 proteínas que eles encontraram, de um total de 6.382 proteínas humanas no processo de tradução. E houve uma correlação positiva dessas 5 proteínas com essas proteínas humanas, mas exatamente proteínas ligadas a processos de tradução. E como eles evidenciaram a presença dessas proteínas nas células humanas, resolveram utilizar ciclohexamina e emetina como drogas para inibição da concentração, inibição da tradução. E a conclusão que eles obtiveram foi que houve um bloqueio na tradução que inibiu a replicação do vírus. O problema é que essas drogas não são utilizadas em humanos, porque são drogas tóxicas. Embora eles tenham dito que usaram concentrações e avaliaram o NC50 e C50 dessas duas drogas em doses não tóxicas, mostrando a inibição. Mas na figura A desse artigo, ele mostra que em torno de 6 horas houve uma maior clusterização desse conjunto proteico, e há uma evidência de que há uma redução da tradução de algumas proteínas num período que compreende essas 6 horas, mas encontraram fatores de transcrição e processamento de RNA como fatores importantes ligados a essas 5 proteínas que eles identificaram: spike, nucleoproteína, proteína 9B, proteína não estrutural 8. Então, quando eles submeteram ao uso dessas drogas para poder avaliar se reduzia a quantidade de vírus, observaram que teve sucesso o uso dessas drogas. Uma terceira estratégia utilizando a ferramenta proteômica foi a identificação de mudança de via de metabolismo. Eles fizeram a comparação das células infectadas com o controle e encontraram 2 clusters diferentes
que correspondem a expressiossomos e metabolismo de carbono. Basicamente, é a glicose. E utilizaram para evidenciar a interferência nesse processo duas drogas. A flagenolide B, que é um antitumoral, inibidor de expressiossomo, e a 2-DG, que é o inibidor de exoquinase. E viram que inibidores de expressiossomo e da glicose são potenciais agentes terapêuticos da COVID-19. Nessa análise dos dois conjuntos celulares, no período de 2 a 24 horas, só esses dois clusters foram evidenciados em uma rede de identificação de células, de proteínas do vírus associadas a esses clusters, proteínas relacionadas ao pré-processamento de RNA, expressiossomo, além de transportadores de carbono, que é o caso da TCA e também da glicose, foram os mais importantes identificados. E o teste com as drogas, evidenciando a baixa toxicidade e também a inibição da replicação viral. E o terceiro momento foi evidenciado uma relação dessas proteínas com a cinética de infecção. Então, eles identificaram uma correlação de proteínas humanas com 9 proteínas virais de igual abundância e fizeram a autogenia, identificando 459 proteínas com um fator FDR menor do que 0,01, onde a abundância das proteínas foi presente nas vias de ácido nucleico, e o artigo identificou que a replicação do coronavírus depende da disponibilidade de pools de nucleotídeos celulares, e para poder confirmar, eles usaram a ribavirina, que é uma droga que foi utilizada para tratamento da hepatite C, e o NMS, que é o inibidor de ATPase, que foi utilizado também na influenza A, para testar se realmente a inibição por essas drogas causava impedia a replicação viral. E tiveram sucesso na identificação, como mostra, primeiro, a identificação de 9 proteínas com altas taxas de tradução, relacionadas com processamento metabólico de nucleotídeos e o uso da droga como inibidor da replicação viral nesse caso. Outro trabalho que mostra a relação importante da proteômica com o diagnóstico e desenho de vacinas, esse artigo foi postado dia 15 de 4 de 2020, mostrando a predição de repítulos de células T e B a partir do proteoma de SARS-CoV para diagnóstico potencial e os diagnósticos de vacina. Basicamente, o que foi utilizado foi uma ferramenta de bioinformática, a partir da informação que foi obtida do proteoma, conjunto de proteínas já descrito do vírus. E essa ferramenta está aqui, ela é online, está à disposição. Basta você colocar o arquivo FASTA da proteína e escolher determinados critérios para HLA, e ela vai te dar as possibilidades, como foi o caso do artigo, onde ele utilizou esse conjunto de proteínas virais aqui, a spike, proteínas de envelope, proteínas de membrana e outras proteínas, para poder analisar, e a máquina dá para cada proteína um conjunto de epítopos e um score que vai te ajudar a identificar quais são aqueles melhores que podem ser posteriormente testados, seja para produção, síntese ou alguma outra atividade. Nesse contexto de proteoma, eu coloquei esse artigo da resposta imune ao COVID-19 e potencial vacina com lição que se aprende com o SARS e com o MERS,
foram as epidemias anteriores que surgiram. O que já tem sido feito com relação a vacinas de DNA, usando vetores virais, subunidades, principalmente da proteína S1, a RDP, que é da Spike, né? Partículas virais inativadas. Então, existem várias estratégias em curso que estão utilizando background das informações sobre o SARS-CoV-1 e também do MERS-CoV. E é importante a gente adquirir o conhecimento dessas ferramentas que já estão em curso e que já foram utilizadas nesses estudos para poder analisar a utilização, ou pelo menos o modelo com o SARS-CoV-2, embora existam algumas peculiaridades nele, como, por exemplo, a resposta que não se sabe ainda a respeito da interferência no sistema imune. Se sabe que há uma importância do interferon do tipo 1 e seus receptores, e sabe que um processo de evasão da SARS-CoV-2 está relacionado à inibição da via JAK-STAT, mas não se sabe ainda se existe algum outro conjunto proteico que interfira diretamente em alguma via de resposta e uma relação direta com a resposta imune inata. Então, há muito o que se investigar ainda em relação a esse tipo de interação de proteínas do COVID com o sistema imune e o seu papel na tempestade de citocinas, no caso da doença grave. E para que se chegue a uma vacina, existem desafios e etapas importantes, como a identificação do antígeno-alvo, e a proteômica pode ajudar muito nisso. As rotas de imunização, proteção imunológica correlacionada, a escolha de modelos animais, a escalabilidade, instalação de produto, perfil do produto-alvo, previsão de surtos e também a população-alvo. Existem vários grupos que estão trabalhando nesse tipo de investigação, mas como o professor Antônio muito bem falou anteriormente, muitas das iniciativas são de instituições de pesquisa pública, porque, como mostrei no artigo da Nature anteriormente, há uma preocupação de uso de ferramentas para identificar alvos terapêuticos com o uso de drogas, que, na verdade, é mais rentável, né? Então, as ferramentas proteômicas são basicamente, elas variam em termos de análise, mas elas têm um princípio comum, que é basicamente química analítica, que permitem identificar e separar determinados grupos proteicos. Mas vai depender bastante da resposta que você quer obter a partir do uso dessas ferramentas. Muito obrigado.